Bom, vamos lá então para mais esse conteúdo aqui do canal. Pessoal, esse aqui é o tipo de conteúdo que nós gravamos para deixar aqui na série de depoimentos do Gestão de Software. Eu estou hoje aqui com a Elisandra, que tenho a honra de ter aí como aluna. A gente se conheceu há algum tempo já, né? Ela fez parte ali do programa de mentoria do PMI comigo. E ela participou do último evento que a gente fez, o nosso curso gratuito de gestão híbrida, assistiu às aulas, considerou que era muito relevante continuar estudando com a gente. E eu trouxe ela hoje aqui para se apresentar, primeiramente. Caso você não me conheça, ainda esteja caindo de paraquedas aqui nesse vídeo. Meu nome é Agostinho Risso e eu ajudo vocês nesse canal aqui a serem gestores de software muito mais produtivos, realizados, que geram muito mais impacto e conseguem ter uma prosperidade nessa carreira de tecnologia que tem muita demanda, mas na minha visão tem poucas pessoas capazes de gerar o tipo de impacto com eficiência e eficácia que precisa. E a Elisandra é uma dessas pessoas que está nesse caminho, já teve excelentes resultados, aí a gente conversou um pouco antes aqui de fazer esse conteúdo sobre como seria a abordagem, e eu vou conduzir esse conteúdo aqui de forma que primeiro ela se apresente, depois a gente vai passar por uma série de análises aqui que nós consideramos que pode gerar bastante valor para vocês. Elisandra, fica à vontade aí para se apresentar para o pessoal. Tá bem, então eu sou Elisandra, tenho 30 anos, eu sou gerente de projetos numa empresa que desenvolve softwares e hoje basicamente eu fico à frente de diversos projetos que a gente customiza e faz para os clientes. Hoje eu estou à frente de mais ou menos de 5 a 6 projetos, tá? Então me apliquei ao GHS justamente para isso, para ver como que eu ia conseguir rodar todos esses pratinhos aí juntos sem deixar nenhum cair ou tentar deixar eles um pouco mais produtivos. Excelente, maravilha. Elisandra, como primeira pergunta aqui, eu queria avaliar contigo, né? O que que mais te chamou a atenção do GHS, né? E te fez investir em você mesmo nesse programa de formação de gestores de software? Eu acredito que a principal foi a disruptura de tirar aquela coisa de metodologia ágil, tudo precisa ser ágil da cabeça, sabe? Que é o que a gente chama aqui no GHS do agiloso, que quando alguma coisa tem aquela coisa tipo, não, precisa ser desse jeito, tem que seguir esse passo a passo, se não é assim, não vai dar certo. E não necessariamente para todos os projetos que a gente toca, isso é útil, né? Então, cada projeto tem a sua particularidade. Eu acredito que a gente tendo essa gestão híbrida, assim, conseguindo deixar isso um pouco mais maleável, fez toda a diferença e abriu, assim, bastante os meus horizontes para ver uma outra forma de gerenciar os projetos. Sim, esse comportamento, né, que as pessoas atuam querendo tudo para ontem, tudo tem que mudar, nada tá bom, você precisa sempre flexibilizar muito todas as restrições. E isso é importante, né? A gente entender que as pessoas funcionam assim, só que se você, como gestor de software, não aplica regras para sim ser flexível, mas de forma que gere impacto e respeitando outras restrições, aí você acaba tendo muito problema, né? Que é justamente o que o GHS te mostra como lidar com isso, né? Bom, segundo ponto aqui, antes de você entrar, né, Elisandro, quais que eram os seus maiores desafios que você enfrentava na gestão de projetos de software? Na verdade, seria o acúmulo de demandas, que vinham Hum, muitas coisas para mim que eu não conseguia filtrar o que realmente estava certo, que a gente chama de redondo, né? Quais eram as demandas que estavam prontas para serem desenvolvidas, principalmente uhum. em projetos de suporte, que eu dou assistência, que eu sou gerente de projetos em alguns clientes que a gente presta suporte. Então, vinham muitas demandas ali de customização ou de melhorias que precisavam ser feitas, bugs que precisavam ser corrigidos, e eu ficava meio perdida na quantidade de demandas que precisavam vir, porque às vezes eram coisas que a gente, se tivesse sido analisado de uma forma mais geral, assim, a gente visto, aberto mesmo o leque, visto exatamente o que precisava ser feito, ter entendido com o usuário o que não está funcionando, por que não está funcionando, ver com ele o que está sendo feito, se ele está manuseando da forma certa. Então, assim, essa quantidade de coisas assim que a gente que acabava passando por conta do volume, isso era um dos problemas que eu tinha. Outra coisa também era a falta de definição de requisito quando chegava alguma coisa, porque muitas vezes vem de alguns clientes, às vezes
nós temos clientes que têm uma maturidade digital bacana, que dá para a gente seguir, e alguns nem tanto, que são empreendedores, que estão começando agora. Então, às vezes, não tem exatamente uma ideia concreta do que ele precisa que seja feito, não tem aquela ideia de quando a gente vai, por exemplo, fazer um aplicativo, que são fases. Todos os aplicativos eles vão passando por melhorias, que tem fases que a gente vai entregando. Então, assim, não conseguir ver essa parte faseada, não ter aquela visão de retorno, o que vai agregar para um cliente no primeiro momento, quando ele tem o primeiro contato com a plataforma. Depois, a Uhum. partir daí, quais são as coisas que eu consigo incrementar, sabe? Sim. Então, seria muitas demandas sem aquela capacidade de priorizar, né, o que de fato deve receber energia do time de desenvolvimento, né? Sim, E não ter aquela visão clara, assim, de como mostrar para o cliente que o que ele precisa fazer precisa gerar impacto de negócio e tem um ciclo de vida, tem um passo a passo que ele precisa seguir. Antes você não conseguia fazer isso, né? isso, exatamente. E como que você acha que estaria a sua carreira hoje como gestora de software se você não tivesse tomado essa decisão? Você entende que ainda estaria ali com várias demandas, sem conseguir priorizar, não conseguindo direcionar o cliente direito para estruturar bem o ciclo de vida dos seus projetos? Eu acredito que sim, porque antes eu me sentia assim, muito parecendo que eu nadava, nadava e não saía do lugar, sabe? Assim, falava assim, cara, o que que eu tô fazendo de errado? O que que eu posso fazer de diferente? E não vinha nenhuma luz. Então, no Uhum, GHS eu consegui ter essa visão, tipo, poxa, se eu fizesse isso daqui diferente, eu acho que já me traria um resultado totalmente o contrário do que eu tô tendo. E se eu mudar só essa forma aqui de abordar, fazer uma perguntinha a mais aqui, já traria um outro resultado, sabe? uhum. Hoje você percebe que tem muito mais clareza sobre como diagnosticar a necessidade de negócio e como direcionar o desenvolvedor para atender aquilo, porque você tem um método estruturado que te mostra isso, né? Exatamente. Até quando vem a demanda, eu saber falar assim, olha, isso eu não consigo, eu não consigo absorver agora. Você precisa para quando? Qual é o impacto que isso vai ter na plataforma se eu não fizer isso agora? É algo que a gente precisa fazer realmente? Então, assim, ter esse poder de questionar exatamente o que que é realmente necessário ser feito. Sim, essa capacidade de lidar com as mudanças, dizendo não quando o cliente quer o sim, né? E dizendo sim quando você vê que o resultado de negócio depende daquilo e não foi planejado antes, é crucial, né? É exatamente isso que vai fazer a sua atuação ali como gestora de software ser mais produtiva mesmo, né? Sim. E quais seriam, assim, as principais mudanças na sua produtividade e nos resultados da sua equipe desde que você começou a aplicar o método GHS, né? A gente começou a conversar sobre isso previamente, antes dessa, da gente começar a gravar esse conteúdo, né? Você disse que em algumas partes do seu trabalho, em alguns projetos, você já não conseguiu aplicar porque eles estavam finalizando, mas outros sim, né? Se você pudesse trazer para o pessoal como que foi essa mudança, essa virada de chave, assim, o que que você começou a fazer dentro dessa parte do seu contexto profissional e o que está sendo diferente especificamente? Nos projetos que eu tenho alguns projetos que estão em fase de finalização, então neles eu não consigo aplicar agora de forma que gere um resultado significativo, assim, que eu consiga ver, mas nos que estão entrando, eu já consigo, dentro da metodologia do GHS, já fazer uma modulação dele, de forma que eu veja que já no início, sem ele ter iniciado, eu já consigo ver que ele vai ter uma condução um pouco mais diferente por conta dos processos que estão sendo aplicados desde o início. Então, por exemplo, o Uhum. business case, estruturar ali o business case, que aí eu vou saber os benefícios do projeto, os malefícios, o que que o cliente espera, o que que é primordial para a gente entregar numa primeira fase, o que que eu consigo. Então, assim, para esses projetos que estão para serem iniciados, já de começar de uma forma correta, eu já vejo que ele vai ter uma continuidade bacana.
E nos meus projetos de suporte, que é onde eu já tenho aplicado, o que eu tenho sentido também é que a gente consegue estruturar um pouco melhor as entregas. Então, eu já estou conseguindo fasear as entregas, consigo alinhar com os meus desenvolvedores exatamente qual que é o papel deles, o que que eles conseguem fazer. A definição de papéis e responsabilidades foi uma das coisas que também ajudou bastante a gente nesse processo, porque antes ficava muito perdido. O que que eu faço? Eu atendo o cliente, eu não atendo o cliente? Eu só desenvolvo, eu defino o requisito, ou eu converso com o cliente, assim, porque vinha muita demanda. Então, assim, definindo os papéis e responsabilidades, tive que estruturar isso mesmo com todos os membros da equipe, o que que cada um fica responsável, e aí a gente consegue refinar muito mais as coisas, as demandas que chegam para nós. Então, ver exatamente, precisa ser feito isso? Beleza, vamos sentar com o usuário e entender exatamente qual que é a necessidade dele. Dá para fazer do jeito que ele quer que faça? Não dá? Por que que não dá? Qual que é o benefício que vai trazer se a gente fizer de uma outra forma? A gente tem uma forma mais fácil de fazer que não impacte em outros setores, em outras áreas dentro da própria plataforma? Então, toda essa parte de estruturação de business case, definição de papéis e responsabilidades e trazer ali quais são os benefícios do projeto, isso já, só essas três partezinhas ali, que são pedaços, alguns dos pedaços que a gente tem dentro do GHS, já mudou completamente, assim, a forma como a gente vai conduzindo os projetos. Maravilha. E eu achei interessante também o que a gente conversou antes, né? Que eu acho que é legal trazer para o pessoal, que esses projetos que estão finalizando agora, você consegue ter a dimensão do quanto eles seriam mais produtivos caso você tivesse o método que hoje você está adquirindo a competência, né? Exatamente. Se a gente tivesse estruturado um business case bem certinho, com todas as fases que a gente tem, que o método oferece para nós, talvez esses projetos não tivessem caído nesses erros que a gente entrou. Por exemplo, é o que eu comentei antes, né? Um projeto era para ter sido entregue em outubro, a gente está finalizando agora em janeiro. O outro está com um mês de atraso, que era para ter sido finalizado em dezembro. Então, se a gente tivesse mapeado todos os riscos, a gente tivesse estruturado um plano de comunicação bacana logo no começo, tivesse trazido para o cliente essa questão do business case de abrir para ele, porque é o que eu falei no início, às vezes o cliente vem muito com aquela ideia de que eu quero isso e pronto. Mas assim, vamos sentar, vamos ver exatamente o que que o mercado está precisando. É isso, é tudo isso mesmo que a gente precisa para uma primeira entrega para você lançar? Talvez se a Uhum. gente lançar uma pequena parte agora, qual que vai ser o retorno que você vai ter? Começar a fazer esses questionamentos e trazendo isso para a mesa, se a gente tivesse feito, passado por todos esses processos do GHS desde o início, com certeza o nosso resultado teria sido diferente. Excelente. E você entende que agora você, apesar de ter começado aí faz pouco tempo, né? Você entrou em dezembro, aí teve as férias, começou a estudar e aplicar faz aí aproximadamente 2 semanas, né? E já Uhum. teve todo esse resultado. Você entende que está no caminho agora para se tornar uma gestora de software que fatura pelo menos 6 dígitos ano e tem altos níveis de produtividade? E por qual motivo você acha que sim ou que não? Com certeza, porque o método ele traz ele abre um leque de coisas assim que podem ser aplicadas e ele te evolui assim como profissional, porque você vê diversas formas que você consegue atuar e como você consegue estruturar melhor a forma com que a gente trabalha, né? Porque às vezes o gerente de projeto tem muita demanda e a gente não sabe como absorver. Se a gente consegue organizar certinho, se a gente tem as metodologias certinhas que a gente consegue aplicar no dia a dia e que são eficazes, porque hoje em dia tem muita metodologia, né? A gente fica meio cheio de várias de informações, assim, várias coisas na cabeça, mas se a gente sabe exatamente o que aplicar, vai organizando muito melhor. Hoje eu me sinto muito mais preparada, não logo agora, mas assim, eu vejo que com o decorrer assim do curso, eu tenho me sentido mais preparada e com mais segurança para poder tomar as decisões necessárias para o projeto e para poder também ter um pouquinho mais de voz no sentido assim, deixa eu levantar a mão, vamos tentar fazer isso aqui diferente? Questionar um pouco mais, falar, e se a gente fizesse de outra forma, sabe? Não só ir acatando, às vezes, o que o cliente quer ou tentar absorver todas as demandas e focar só em entrega. Focar mais em qualidade do que em entrega. Maravilha, é essa capacidade que aumenta de você é, gerenciar toda a equipe, inclusive o cliente, porque você sabe as perguntas a serem feitas e o processo que ele precisa se submeter. Isso faz toda a diferença, né? A equipe não fica
refém simplesmente das vontades do cliente e se vendo praticamente obrigada a executar tudo que pede, porque você tem um norte, que é justamente o resultado de negócio e a eficiência de recursos para gerar aquilo com a tecnologia, né? Exatamente, até porque a metodologia ela é adaptável, né? Então eu consigo trazer ela para a minha realidade. Eu vi vários depoimentos antes de começar o curso de pessoas que assim desenvolvem para dentro da própria empresa. Então os clientes deles são clientes internos. No meu caso, são pessoas de fora. Então eles já têm a equipe deles de fora que de certa forma já formularam ali a ideia, trouxeram para a gente só executar. Só que às vezes vendo de fora, a gente consegue ter essa visão de trazer para ele alguns questionamentos que às vezes eles podem ter deixado passar e que possa agregar muito mais ali como na entrega como um total, sabe? Não só no desenvolvimento, mas também na consultoria, no serviço como um todo que a gente presta para eles. Sim. E se você pudesse deixar um recado, né, um conselho para alguém que tem uma dúvida se deve entrar ou não no GHS e trabalha com gestão de software, o que que você falaria? Qual que seria o recado que você daria para essa pessoa? Faça. Faça, porque realmente, assim, às vezes a gente vê muito conteúdo na internet por exemplo, ai, aplique dessa forma que o método não sei o que, e a gente fica meio ressabiado, porque existem muitas ofertas, muitas pessoas, assim, que às vezes ofertam coisas que são, às vezes, inalcançáveis, mas realmente nesse curso eu pude ver que é palpável. E às vezes, assim, são insights, são coisas simples que você pode aplicar, você não complica a sua vida e te gera muito mais resultados. Não é um milhão de coisas, de ferramentas e de processos que você tem que aplicar no seu dia a dia. São coisas simples, mas que são aplicáveis e que muda completamente a forma como que você vai lidar com as suas demandas no decorrer da carreira, sabe? Sim. E isso que você trouxe é bem importante, né? Sobre é, hoje existirem muitas opções, muitas frentes de estudo que as pessoas elas são confrontadas a todo momento por estarem aí navegando na internet. Mas você, por exemplo, já até fez pós-graduação em gestão de projetos, né? Você vê que eu também já fiz. Eu achei interessante porque você recebe um conteúdo teórico, mas a abordagem é totalmente diferente no GHS, né? Porque você tem ferramentas, você tem processos e você tem um conteúdo que desenvolve as suas competências para utilizar essas ferramentas e esses processos, né? Que é totalmente diferente do que a gente vê em cursos tradicionais, que eles só entregam a teoria e não uma aplicação prática, né? Se você pudesse só comentar o quanto isso é diferente e quanto gerou valor comparado com outros cursos e outras abordagens que tem na internet, acho que seria interessante também para o pessoal. Sim, comparando principalmente com a minha pós-graduação, a pós ela realmente ela traz muito conteúdo, você tem muito, ganha muito conhecimento de como funciona a profissão que a gente está querendo seguir, né? Só que você não tem isso aplicado na prática, você não tem os recursos que você consegue aplicar ali, sabe? É o que você falou, é muito conteúdo teórico. Dentro do GHS, você consegue ter ali tudo bem palpável. E além disso, você tem a aula teórica e a prática. Então, assim, aprendeu, aplicou. Já assim, logo Uhum. de pronto, né? Então é totalmente diferente do que a gente vê em curso tradicional, que é só ali. Tanto que, dando até um spoiler meu, eu tenho o costume de usar um caderno e escrever. E aí esses dias eu parei, me peguei pensando, eu falei, eu nem usei esse caderno, achando que eu ia anotar conteúdo, e assim, é 100% prática, né? Eu falei, nossa, e totalmente Sim, diferente do que eu estava esperando, então me surpreendeu bastante. É outro tipo de abordagem, realmente assim, muda realmente o jeito da gente lidar, porque não é maçante. Você consegue uhum. ver e já consegue aplicar. Durante a aula, assim, eu já tinha insight, tipo assim, poxa, isso daqui, se eu tivesse feito aquilo, isso daqui naquele projeto, nossa, isso daqui ia ter dado um boom enorme. Sim. Maravilha, realmente, quando a gente consome muito conteúdo e aí fica com aquela sobrecarga de ideias e novos conhecimentos e não tem um direcionamento de como aplicar exatamente na sequência, você perde muita oportunidade, né? Então, por isso que o método é estruturado para que você já adquira uma pílula de conteúdo, você vê que as aulas são bem curtinhas ali, poucos minutos, né? E imediatamente já pratica para gerar impacto na sequência, né? Sim. Maravilha. E quais que são os próximos passos, assim, que você vê que são importantes você dar para continuar se desenvolvendo
nesse método e se tornando uma gestora de software cada vez mais produtiva? Eu quero conseguir aplicar agora desses projetos do zero e ter resultados assim realmente surpreendentes dentro da empresa e que me faça me destacar no mercado de trabalho e trazer isso de uma forma assim que eu consiga agregar resultado nos lugares que eu passar, sabe? Realmente me transformar como profissional. Eu vejo que se eu continuar seguindo e continuar, claro, consumindo conteúdos, aprendendo, porque é sempre um aprendizado eterno, né? A gente não pode parar de adquirir conhecimento. Uhum. Mas eu acredito que a partir de agora, eu acho que vou alcançar resultados incríveis, principalmente na empresa que eu agora estou atuando, que a gente tem muita coisa aí para vir pela frente. Então, eu acredito que o meu resultado vai trazer resultados excelentes para a empresa e é isso que a gente procura. Excelente, maravilha. Obrigado, Elisandra. Se você quiser comentar mais alguma coisa final, de maneira geral, eu gostei bastante de ter feito essa conversa com você, registrada para a gente passar para as outras pessoas. E você sabe que você vai poder contar comigo aí por tempo praticamente indeterminado, para que eu continue te direcionando e te mentorando como gestora de software nesse caminho, para que você consiga alcançar seus objetivos nessa profissão. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade de compartilhar aqui um pouco. Eu ainda estou no começo do curso, mas já deu para ter um sentimento aqui de totalmente diferente na abordagem das coisas que eu tenho gerenciado aqui dentro de casa. Então, obrigado mesmo por essa oportunidade, por compartilhar aqui com o pessoal sobre a minha experiência com o curso e obrigado também pela mentoria. Muito bom ter sempre você ali para estar direcionando a gente. Excelente, maravilha. Obrigado, pessoal, por terem acompanhado até esse momento e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Pronto.